cá estamos, desta feita para fazer um apanhado geral, ou talvez um pouquinho específico aqui ou acolá, sobre a primeira série do Conversas Triviais sobre Coisas Importantes. Como sabem, esse foi o meu primeiro projeto dentro deste canal, das Pontes da Minha Vida, e tanto tenho um carinho especial por ele. Pretendia ser um espaço de reflexão, um espaço de troca de ideias entre mim e as pessoas que eu entrevistei e que se deram à conversa, mas também um espaço de inspiração e de criação, quem sabe, de uma forma diferente de estar na vida, a partir daquelas conversas, a partir de algumas reflexões, ideias, intuições que possamos ter sobre muitos assuntos. Aqueles assuntos, os assuntos simples da vida de todos e que, podendo aparentemente ser pequenos, são muito maiores e têm muito mais impacto nas nossas vidas do que nós gostaríamos que se calhar tivessem, não é? Ou então, se calhar que damos por ela. Eu diria que será mais a segunda. A maior parte das vezes nós nem sequer damos a devida importância a essas pequenas, grandes coisas que vão somando e acumulando e vão ficando nas gavetas até um dia qualquer, por alguma razão, as abrirmos. E então é este o objetivo principal deste espaço, é abrir essas gavetas, ajudar as pessoas, eu, elas, vocês que estão a ouvir, a pensarem um pouco sobre esses assuntos que ficaram lá guardados. Esta súmula pretende fazer um apanhado sobre as 3 entrevistas, foram 3. A primeira com a Jéssica, em inglês, a segunda com a Susana e a terceira com a Lacerda. Em 3 locais diferentes, a respostas diferentes, mas o tema o mesmo. E em jeito de pergunta de partida, que era: o que é que não ousas fazer, mas gostavas? E vocês? Vocês já responderam? Já chegaram a alguma conclusão? Comentem, por favor, digam o que é que vocês não ousam fazer, mas gostariam de fazer e ainda não fazem ou até já vão fazendo. Vamos lá ver. Então, como estava a dizer, vai ter várias partes esta gravação, este vídeo, e portanto eu vou colocar na descrição tudo discriminado para que, caso tenham interesse mais numas do que noutras ou eventualmente queiram ver por partes, o possam fazer. Esta é a introdução. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um pequeno apanhado de cada uma das entrevistas, uma coisa muito breve. Desde já devo adiantar que não posso destacar tudo, porque se o fizesse, tenho a impressão que vocês então aí é que não viam mais os meus vídeos, nem queriam subscrever o canal. Portanto, ok, vai ser uma coisa mais sucinta e um dos pontos que eu destaquei são pontos que eu acho que são importantes destacar e que já dá para ter uma ideia do que é que foi ali falado. O que não quer dizer que não devam ir lá espreitar para ver o vídeo, porque há muito mais conversa, há sempre coisas interessantes que estão ali a meio e diz-me a experiência que a forma como eu leio uma situação, como eu ouço uma conversa, o que eu destaco nela é diferente do que vocês, do que tu, do que o Manuel, do que o António, do que a Susana, do que a Andreia, e portanto vale a pena verem as conversas. Estão todas publicadas no podcast Conversas Triviais sobre Coisas Importantes, portanto não é nada difícil. É a primeira série, é o meu recém-nascido, tenho muitas coisas, muito poucas coisas ainda publicadas, portanto acho que vai ser fácil de encontrar. Por outro lado, tenho um dos vídeos produzidos em inglês, como tive a oportunidade de dizer, nesse mesmo primeiro vídeo eu fiz 5 minutos de apresentação do que é que iria fazer e expliquei porque é que faria em inglês, porque é que faria em inglês esse e vou continuar a fazer um ou outro, porque gosto, acho que é uma forma de praticar uma língua que eu conheço razoavelmente bem. Eventualmente farei noutras quando me sentir mais à vontade. E, enfim, há tradução e eu faço sempre um contínuo nos episódios, vou fazer estas súmulas, portanto, há de sempre haver oportunidade, mesmo para quem gosta de ouvir a voz, de ver-me a gesticular, de ver as expressões que faço, porque acho que é mais interessante assim também, de poder rever ou saber do que é que foi tratado. Portanto, vamos já começar. Introdução.
as 3 entrevistas a súmula. A seguir, eu vou falar um pouco sobre o que eu penso que foi ali dito nas conversas e sobre os meus pensamentos, as minhas ideias, vá lá, sobre o assunto. E vou também apresentar algumas conclusões, falar da minha experiência, porque aprendi muita coisa ao longo destas conversas, destes episódios, tanto em termos técnicos, logísticos, como de edição, aprendi imenso, continuo a aprender. Acho que ainda vou ter de aprender muita coisa, mas enfim, faz parte da vida. Pelo menos no que isto respeita, nós não nascemos ensinados, portanto, não tenho medo, cada vez tenho menos medo de falhar, porque há certos medos que ainda me assistem e que eu ainda estou a ultrapassar também, gradualmente e cada vez mais, mas nesta vida em que nós vivemos, nesta azáfama do dia a dia, no estudar, no trabalhar, no criar, no relacionar, ainda há muita informação, muito ruído, não é mesmo? Pronto, então, nós vamos começar com a Jéssica, depois partimos logo para a Susana e para o Lacerda e por fim eu voltarei para partilhar também um pouco dos meus pensamentos, das minhas ideias sobre o que é que eu retirei daquelas conversas e vou também falar sobre o que é que eu aprendi com estas experiências. No final, conclusões e mesmo para remate final e pôr um ponto final a esta série, vou dar-vos um pequeno cheirinho sobre o próximo tema, que já está em andamento. A primeira gravação já foi feita, a primeira entrevistada já está e a primeira conversa já está. Ainda não está tudo composto, mas sairá para breve. Está bem? Vamos lá? Vamos a isso. Sobre o que retirei da entrevista que fiz com a Jéssica, a primeira pessoa que eu convidei, e estou perto do morro, mas não estou no morro, porque é impossível neste momento estar no morro. Seja como for, estou perto, estou em Gaia, o Jardim do Morro situa-se em Gaia, do outro lado é o Porto e o Rio Douro que tem aqui em frente. Como é possível de ver, temos muita gente sempre a transitar para um lado e para o outro, turistas essencialmente. E como estava a dizer, a Jéssica foi a primeira pessoa a aderir, foi a primeira pessoa que eu convidei para fazer o primeiro episódio de Conversas Triviais sobre Coisas Importantes. A primeira série que se dedicou ao tema o que é que não ousas fazer, mas gostavas de fazer. E, portanto, a primeira impressão que eu tenho relativamente a todo esse momento, todo o anterior, o durante e o posterior, tem a ver com tudo o que vocês podem imaginar, que é fazer a primeira vez, a primeira gravação, a primeira entrevista, tudo o que tem a ver com equipamento, a logística, o dia, a experiência na gravação, que devo dizer que ainda estou a aprender, mas também o contacto humano, os nervos mais meus, ou pelo menos meus certamente, e depois aquelas pequeninas nuances que foram surgindo à medida que a entrevista ia se desenrolando. A minha gratidão, claro, à Jéssica, porque o facto de ela ter aceito e ter cumprido e ter vindo foi muito bom, deu-me aquele impulso, deu-me aquela confiança de maior e, portanto, agradecida, claro, muito grata a ela e grata a vocês que continuam a ver essa entrevista e penso que a gostar dela, não é? Vale a pena verem. Na primeira gravação, os primeiros 5 minutos são dedicados à apresentação da crónica,
Na altura decidi fazer assim, talvez não tenha sido a melhor apresentação, a melhor ideia. Por isso, na descrição está identificada a parte a partir do qual a conversa com ela começa, efetivamente, e para quem tem interesse de ver, vale a pena, porque a conversa, à medida que se vai desenrolando, torna-se ainda mais interessante. Um dos pontos que eu tenho a destacar, para além de todo o facto de ter sido toda uma primeira vez, em todos os sentidos, é a conversa em si. Eu ia com um guião, ia com tudo preparado, talvez demasiado rígido, a pensar que ia com uma ideia mais aberta e flexível. Quando me deparo com a situação em si, quando começo a falar com ela, percebo imediatamente que estava mais agarrado ao guião do que imaginava. Mas enfim, é vivendo e aprendendo, não é? O que é que sucede? Quando eu pergunto o que é que não ousas fazer, mas gostavas de fazer, a Jéssica responde-me, dá-me uma resposta concreta ou mais específica, que é exposure, a exposição pública, a exposição ao que os outros vão pensar. E também me dá imediatamente a ideia de que já está a trabalhar nisso, portanto já está a superar os desafios, enfrenta-os, vai fazendo, e esse pequeno pormenor deixou-me ali um bocadinho descalça. Como eu estava a dizer, eu tinha um guião preparado, mais preparado para a ideia de um bloqueio total, em que a pessoa ainda não tivesse ultrapassado, nem estivesse em processo de ultrapassar, e aquela resposta de que estou a lidar com deixou-me ali um pouco descalça ali aqueles primeiros segundos, no sentido de que pergunta é que eu vou fazer a seguir, como é que eu vou orientar esta conversa para desenvolver, para ter sumo, não é? E então foi muito interessante, porque pese embora a resposta tenha sido algo que eu não estava à espera, depois o desenrolar dela foi simplesmente interessante e fantástico. Era o que eu queria dizer logo de início, fantástico. Portanto, aconselho a verem, sobretudo, não quero ser rigorosa a partir do timing, mas devo dizer que mais ou menos a partir do meio para fim ficámos mais à vontade, menos nervosas, fluiu mais rapidamente e mais claramente a conversa, e então é quando a Jéssica começa a identificar, e vão ter a oportunidade de ouvir, quando ela começa a identificar, primeiro, o porquê da exposição, atribui inicialmente ao pensar demasiado, overthinking. Depois já começa a desnovelar um pouco mais, e então aparece a necessidade de controlar o resultado final, que tudo fique bem, que tudo esteja perfeito para que as pessoas que a seguem, que seguem o que ela faz é dança, que é algo que ela adora fazer, ama fazer, que saia bem e que gostem. Portanto, há aí uma certa necessidade de aprovação, controle, necessidade de aprovação, medo do julgamento dos outros. Portanto, esse medo de julgamento, medo do que os outros pensam, e na verdade é um pouco aquela sensação, aquela impressão que nós temos: será que as pessoas de quem nós gostamos também gostam das coisas que nós fazemos? O que é que elas têm a dizer sobre isso? E portanto há ali uma necessidade de aprovação que na maior parte dos casos é levada de uma tal forma ao extremo que acaba por gerar insegurança, necessidade de controle, excesso de controle, de pensar, overthinking, como ela diz. E depois a exposição pública. Na verdade, o medo de exposição pública tinha todas estas camadas por trás. E é isto que tornou a conversa bastante interessante. À medida que vão assistindo à conversa, à medida que ela se vai desenrolando, vai mais claramente mostrando os porquês, os quês e os porquês, e vamos ali num jogo de palavras e numa conversa muito interessante, desbravando mais esse caminho, atribuindo as culpas, entre aspas, ora a uma coisa, ora a outra, e fomos ambas percebendo um pouco melhor, eu mais sobre a Jéssica e o que é que realmente estava por trás, e ela talvez um pouco mais também sobre si mesma. No final, ou quase no final, ela dá uma resposta muito interessante a uma pergunta que eu lhe faço, que é: ainda sentes esses bloqueios? E ela diz que sim, e portanto, e que pensa que provavelmente vai continuar a sentir durante toda a sua vida.
o que é uma resposta muito interessante, porque também concordo com ela, não é por isso que ela é interessante, mas eu concordo com ela. Nós vamos sempre encontrando novos desafios à medida que vamos superando outros e vamos lidando com eles cada vez melhor. Então é um pouco isso que a Jéssica nos vem contar, que a vida é um contínuo, não é? E vamos estando sempre a desenvolvermos, sempre a conhecer novos momentos, a conhecermos-nos nesses novos momentos de forma diferente e dessa forma encontrarmos outros desafios. A questão é mais como é que lidamos com esses desafios. E a Jéssica pareceu-me muito interessante a resposta dela a isso. Por outro lado, acrescentou no final que quando eu lhe pergunto mas alguma vez esses bloqueios te pararam, te paralisaram? E ela disse que sim. But sometimes I have to stop so that I can run again. Às vezes eu tenho que parar para depois poder continuar a andar. E eu fiquei na altura surpreendida com a resposta dela, que achei simplesmente sublime e tocou-me por ser tão verdadeira. Independentemente de pararmos ou não, a verdade é que muitas vezes temos de travar, temos de parar para depois lidar outra vez, arrancar outra vez com outra força, com outro conhecimento sobre o que é que realmente aconteceu e como é que nós podemos lidar com isso. Por fim, no resumo de que a Jéssica disse, ela finaliza com um comportamento de quem aceita essas características em si, como características, aceita a vida como ela é e procura ir lidando à medida que vai aparecendo, que vão surgindo esses desafios, que vão surgindo esses novos momentos, essas novas aventuras. E é isto. E isto tornou a entrevista tão mais interessante à medida que ela se ia desenrolando. Finalizou desta maneira com a aceitação. Estamos para mais uma súmula. Desta feita a gravação é sobre a conversa com a Susana, a súmula da conversa com a Susana, que teve lugar no Parque da Cidade do Porto. E cá estou novamente no Parque da Cidade do Porto, num sítio bem próximo do local onde estivemos a gravar a conversa e, portanto, bem próximo em vários sentidos. Não propriamente no clima, porque a conversa com a Susana foi gravada em fevereiro. E fevereiro aqui no Porto é bastante frio, ainda para mais no Parque da Cidade. Mas a hora, por exemplo, foi semelhante, foi muito próxima à hora em que estou a gravar agora. Enfim, indo direto ao ponto e mergulhando no que me trouxe aqui hoje, começo pelas primeiras impressões. Como tive a oportunidade de partilhar convosco e na conversa que tive com ela, na primeira gravação, eu e a Susana não nos conhecemos muito bem. Agora já nos conhecemos um pouquinho melhor. Claro que devido à gravação e à conversa que tivemos, não só pela conversa em si, mas porque graças a ela desencadeou depois outras vontades e estivemos mais vezes juntas e mais vezes conversámos. Mas exatamente por não nos conhecermos tão bem, eu tive a oportunidade de escolhê-la de entre as várias pessoas de quem eu não conhecia tão bem. No entanto, a escolha foi, eu diria, quase que um acaso. Pese embora eu não acredito em acasos. Mas eu vou colocar as coisas desta forma. Estava eu um dia a pensar a mais quem é que eu poderia fazer uma entrevista sobre o tema que o Conversas Triviais sobre Coisas Importantes começou, com o qual ele arrancou, e que foi, volto a lembrar, o que é que não ousas fazer, mas gostavas? E veio-me à cabeça imediatamente a Susana. Mas pensei na altura, olha, será uma excelente opção, não sei se ela vai aceitar, foi a minha intuição que me guiou o processo todo, e como eu confio muito na minha intuição, mantive
ainda com umas pequeninas dúvidas aqui ou acolá, porque não sabia qual seria a reação dela. No dia seguinte, telefona-me a Susana. Eu fiquei surpreendida, mas ao mesmo tempo, como não acredito em acasos, achei interessante e intrigante aquela situação. A Susana telefonou-me apenas para me perguntar uma coisa sobre um qualquer assunto que eu poderia ter conhecimento. E tinha, e dei-lhe o meu parecer e estivemos ali um bocado à conversa. Só que imediatamente pensei, não é cedo, nem é tarde, não é tarde, nem é cedo, vou já perguntar-lhe se ela alinha ou não alinha. E assim foi. A Susana alinhou de imediato. Portanto, mais uma vez, grata à Susana, é uma pessoa que se dá à aventura, já percebi, e não tem medo destas coisas, gosta, e além disso também quis apoiar. Portanto, imediatamente aceitou, e como uma mulher prática, muito prática e racional que é, não demorámos muito tempo a combinar local, hora, e lá estávamos nós. Não houve adiamentos, não houve nada. E foi no Parque da Cidade, onde eu estou neste momento outra vez. Portanto, esta é a primeira impressão a destacar, que foi uma não coincidência a Susana ter sido a pessoa escolhida. Escolhida pela minha intuição e depois por coincidência do destino, do universo, do acaso, ela telefona-me no dia a seguir e aceito. Pronto, resumidamente. Agora, direto à conversa com ela, à entrevista que tive com ela, como puderam ver, e se não viram, mais uma vez, sugiro que vão visitar e que vão ver a entrevista. É uma entrevista muito clara, uma conversa muito, como é que eu ia dizer, muito fluida. Acho que nesta entrevista e nesta conversa estava mais calma e a Susana também estava calma. E como é uma pessoa muito pragmática, e tornou-se mais fácil, pragmática, muito racional e que tem uma boa ideia do que é um limite para ela, do que é uma situação que a promove, que não a promove. Não é uma pessoa complicada. No entanto, à medida que a conversa se vai desenvolvendo, é que eu tive a oportunidade de ir percebendo outras nuances, outras dimensões nela, mais sonhadora, mais aberta às possibilidades, talvez também com umas notas de espiritualidade ali e uma grande consciência de aprendizagem e de querer aprender. Já falei aqui um pouco sobre a conversa em si, sobre o que é que eu achei sobre ela e a forma como ela lidou com toda a conversa. O que é que não ousas fazer e gostavas de fazer? A esta pergunta a Susana respondeu claramente: saltar de paraquedas. É uma daquelas respostas que eu diria mais comum. Também foi uma das que eu me lembrei para mim, quando coloquei estas questões todas. Portanto, será sempre aquela que primeiro as pessoas se lançam. De maneira que ali, acolá e acolhi, na conversa, eu tentei perceber se era mesmo aquilo ou se poderia haver algo mais, e aquela foi só aquele primeiro impacto, primeira resposta. Mas não, a Susana, como eu disse, não complica e, portanto, foi aquela a primeira resposta dela e manteve-a até ao final. Surpreendeu-me, não obstante, o facto dela responder o salto em paraquedas, ou salto de paraquedas, agora não sei qual será mais correto, quando ela já tinha feito parapente, e 2 vezes, pelos vistos. Fora o facto de fazer vela, temos aqui uma criança a gritar, o facto de fazer surf também. Surpreendeu-me porque são atividades já que encerram, não é, algum risco. No entanto, foi a opção dela. E esta opção veio-se de resposta, veio-se a perceber as razões, ou vieram-se a perceber as razões, mais claramente à medida que a conversa se foi desenrolando. E para ela tudo se resume um pouco à idade conjugada à experiência. Não à idade só, mas à experiência que se adquire ao longo da vida. À construção e às construções que nós vamos fazendo sobre o que está bem, o que está mal, o que é perigoso, o que não é, porque é que é. E com esta construção toda, a tendência é para agravarmos mais a situação, não é verdade? Seja até por razões de conforto. Se formos a pensar bem, atingimos em certos momentos das nossas vidas um momento, uma estabilidade ou um conforto tão grande, a tantos níveis, que estes desafios que um dia para nós foram um motivo de até ficarmos a pensar naquilo à noite, ou de fascínio, de deslumbramento,
diminuem de importância, não é verdade? Ainda assim, eu diria que se há uns que diminuem de importância, porque pura e simplesmente diminuem e a pessoa já não lhes interessa fazer aquilo, e vai virar a sua atenção para outros aspectos da vida, há outras situações em que a nossa experiência é construída até em bases, eu diria, falsas. Porque é construída não numa experiência pessoal, por exemplo, mas num ouvir dizer, num diz que disse, nas notícias que correm desalmadamente por esses noticiários, de coisas que estão a acontecer ou que aconteceram, mas que não acontecem sempre. E também porque se tratam de realmente situações de risco e de perigo. Mas tratavam-se e tratam-se tanto agora aos 48 anos da Susana, quanto aos seus 20 anos. Naturalmente com uma ou outra diferença, porque teremos outra capacidade física aos 20 do que à partida teremos aos 48 anos. No entanto, e ainda assim, eu penso que os riscos serão basicamente os mesmos. Portanto, a grande diferença está na forma como nós olhamos para aquele bloqueio, olhamos para aquilo que nos impede e lidamos com isso. Ou vamos elencar tudo o que pode correr mal, tudo o que pode correr mal, e encher a gaveta de medos e de suposições, ou arriscamos, não pensamos muito no assunto porque não vale a pena, e vamos fazer aquilo que não ousamos fazer, mas que ainda gostamos de fazer e queremos mesmo muito fazer. A Susana, ao longo da nossa conversa, vem também a revelar que está a dar passos nesse sentido. O primeiro que está a dar é a subida da ponte, do arco da ponte da Arrábida, que há aqui esta atividade no Porto. E eu já o fiz. E na altura nem partilhei com ela que já o tinha feito, porque não quis interferir na conversa, na forma, no encadeamento que ela estava a dar à conversa. Acho excelente que se comece por algum lado, mesmo que se comecem por pequenas coisas, mas ela já está a dar esses passos. Depois há a pergunta que eu lhe fiz: olha, se agora eu te programasse daqui a uma semana ou duas, irmos as duas saltar de paraquedas, tu alinhavas? E ela responde: talvez, não sei, é muito tempo para pensar. Pois é o tal overthinking, dá muito espaço para a nossa cabeça criar um sem número de impedimentos e questões que existiam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, dos 48 anos ou dos 28 anos. São basicamente os mesmos. E então eu disse-lhe: olha, e se fosse amanhã? Talvez, aí se calhar já se não tivesse de pensar tanto, já iria. Mas a Susana termina com algumas conclusões também, e a acrescentar a tudo isto, super interessantes. E que ajudam a perceber não só o ponto em que ela está e a vontade que ela tem de realmente superar este bloqueio, mas a vontade que tem em olhar para ele, o que já é bom. É o começo de tudo, não é verdade? Assim ela diz que até é bom que, uma vez fomos colocando as coisas nas gavetas lá, no fundo, que com estas coisas, com estas conversas, com outras situações da vida, que as possamos ir abrindo, para ir olhando para elas e quem sabe, se hoje ultrapassar este bloqueio, amanhã seguir-se-ão outros mais, ultrapassarei muitos mais e a minha vida será diferente, não é? Está tudo relacionado, diz a Susana. E é verdade, está mesmo tudo relacionado. E está na altura de abrirmos essas gavetas, olharmos para elas, seja através destas conversas, seja através das conversas que vocês vão ter com as pessoas que vocês conhecem. Já agora, perguntem a quem conhecem o que é que eles não ousam fazer, mas gostavam de fazer. E talvez vos ajude também a perceber quantas coisas, quantas peças de roupa ou quinquilharias vocês têm guardados nas gavetas e a necessidade que há de as abrir, arejar, limpar e, enfim, sonhar uma nova vida e realizar alguns daqueles sonhos que nós deixámos para trás, mas que não deixaram nada de ser importantes para nós. Pelo contrário, parece que nos coloca um sorriso na cara. Até já.
agora no Palácio de Cristal para falar do meu terceiro convidado, ou melhor, da conversa que tive com o meu terceiro convidado, o Lacerda, exatamente no mesmo sítio onde tivemos. Portanto, o mesmo banco, a mesma paisagem, aquilo que eu chamo de ilha. Portanto, voltando outra vez à conversa com o Lacerda, que foi o meu terceiro convidado, no terceiro episódio, novamente o tema: o que é que não ousas fazer, mas gostavas? E o que é que eu vou começar por destacar? As primeiras impressões, antes de ir à conversa em si. No caso do Lacerda, como tive a oportunidade de falar na gravação, e vocês com certeza que tiveram a oportunidade de a ouvir, conhecemos há muitos anos, mesmo muitos anos, e de maneira que criámos um à vontade que tem a ver com a idade, que tem a ver com a experiência, que tem a ver com esse contacto e também com o momento em que nos conhecemos. Éramos mesmo muito jovens. Ao longo das nossas vidas sempre fomos um pouco, diria, gostamos de debater temas filosóficos, políticos, enfim, de toda a ordem. E nesse sentido vestimos uma certa complexidade na forma de estar e de viver, e vestimos também uma determinada forma de atuar um com o outro, não é? Somos de uma determinada maneira um com o outro a atuar, ou éramos. Agora estamos um bocadinho mais calmos e já não debatemos com tanta assertividade, vamos dizer assim. Mas quando éramos mais novos, sim. E há como que uma familiaridade. E, portanto, nesse sentido foi um desafio grande para mim. Foi um desafio grande para mim porque o Lacerda tem a sua própria maneira de responder, também tiveram a oportunidade de ver. É uma pessoa que gosta de abordar as questões de uma forma, primeiro, mais genérica, contextualizando, dando-lhe até umas histórias e umas notas engraçadas. Daí que o vídeo, apesar de ser longo, a gravação da conversa, tem notas a meio muito interessantes, portanto aconselho a ouvirem. E só depois, passado algum tempo do seu processamento, é que vai afunilando e vai-se focando nele e na pergunta que lhe foi efetivamente feita e relativamente a ele próprio. Mas enfim, isto para uma gravação, num contexto destes, num formato destes, não é possível esperar tanto tempo. E então, em alguns momentos, vi-me obrigada a lembrá-lo, a ir buscá-lo e a empurrá-lo aqui, empurrá-lo acolá, para ele regressar novamente à conversa, à pergunta e a ele. E embora isso não tenha transparecido muito, aconteceu que houve ali várias vezes um impulso da minha parte de falar com ele como falaria em qualquer outra circunstância que qualquer pessoa com a intimidade que nós já tivemos, não é? Já nos conhecemos há tantos anos, as coisas. É uma intimidade normal, fazermos as coisas, falarmos de uma determinada forma e até por vezes sermos mais impetuosos nessas abordagens. Então tive de me controlar um pouco para não ser assim com ele numa situação que não poderia ser, que é esta, que é de uma conversa, apesar de ser uma conversa em que ele partilha e eu partilho, é mais centrada no meu convidado. E, portanto, eu ouço mais do que pergunto. Por outro lado, há uma curiosidade mais que foi eu conhecê-lo de uma outra perspectiva. Vê-lo de uma outra perspectiva que até agora julgo que não tinha visto tão claramente. Mas, enfim, a impressão a destacar, a primeira é esta, que eu achei interessante partilhar convosco, é essa familiaridade que por vezes nos leva a termos de reformular, repensar a forma como falamos um com o outro em formatos e contextos diferentes. E o resto eu deixo talvez para um livro que eu venha a publicar sobre os bastidores de conversas triviais sobre coisas importantes. Enfim, agora mergulhando na conversa em si, se bem se lembram, o que o Lacerda não ousava fazer, mas gostava de fazer, era ser mais aventureiro, mais corajoso em meter conversa, quebrar o gelo e depois desenvolver a conversa. Portanto, esta era a principal questão. Eu elegi na conversa, com a sua ajuda, claro, um exemplo que foi meter conversa, interagir com desconhecidos, assim no meio da rua ou num contexto de férias, num contexto em que não há contexto
não há bem um contexto, porque haver sempre há, mas não tão seguro, digamos assim, não tão restrito ou limitado, e portanto nesse contexto ele tinha essas dificuldades. E depois tentei perceber porquê. E o Lacerda respondeu: não tenho razão, não há razões, é a minha natureza. Isto deixou-me um pouco intrigada e portanto mergulhei mais e fui mais a fundo. A verdade é que estaria à espera de uma resposta para esta pergunta, mas para esta já não veio logo imediatamente a resposta. A resposta veio ao longo da conversa e não tanto logo nessa parte. Parece que ele nunca se debruçou muito sobre essa situação, ou nunca pensou muito nas razões, ou se calhar nunca quis saber, não é? E então, ao conversarmos, vieram-se a destacar uma ou outra, veio-se a tornar mais visível e mais claro o que é que poderia estar por trás. Falámos em validação, necessidade de validação, ao que ele claramente respondeu que não sente receio de não ser aprovado, mas, diz ele, pode ter alguma coisa a ver com não querer ser chato, não querer perturbar. Não obstante isso, claro que estes motivos não deixam de ser motivos e não deixa de ser uma necessidade de ser aprovado pelo outro para que a conversa se possa desenrolar com mais facilidade, não é? Depois falou também nos contextos. Para ele, se houver um contexto, eu diria mais específico, como por exemplo um casamento, falámos num casamento, falámos numa escola, ele é professor, falámos no surf, um contexto que ele consiga situar e enquadrar, facilita essa interação. Ou então, no limite, um contexto, como foi a tal história do chileno que o abordou numa casa de banho em Espanha, num albergue, que não julgo que era um albergue ou um alojamento, em que estavam várias pessoas a partilhar, e mete conversa com ele e ele automaticamente também desenvolve e acaba por se juntar ao chileno, que quase que num passe de mágica consegue conhecer toda a gente e pôr toda a gente em contacto com toda a gente. E então, no meio desta conversa, ainda tivemos a oportunidade de ir um pouco essas gentes, aqueles que são mais tímidos ou que criam mais barreiras, e aqueles que, por alguma razão, e aqueles que fazem acontecer, que até podem ser criticados por essa atitude de chegar, abraçar, beijar, querer saber, fazer perguntas, mas também são esses que quebram as barreiras, que quebram o gelo, que abrem as portas, não é? E então foi interessante esta história do chileno e este contexto não tão contextualizado, em que o Lacerda mostra que consegue se superar também, e um pouco à boleia dele faz também o que ele fez, entra em contato com os outros, interage, mete conversa e consegue quebrar o gelo. Mas via de regra não faz. E ao longo da conversa vai precisamente falando sobre isso. Ao que eu lhe pergunto, mas pensas em ultrapassar de uma forma a ter um comportamento mais assertivo, mais forte, mais direcionado, mais radical? Ao que ele diz que não prevê que vá passar tímido a espalhafatoso. No meio desta conversa, digamos que há aqui duas vertentes, não é? Nem 8 nem 80, nem tímido nem espalhafatoso. E, portanto, podemos estar ali um bocadinho no meio. Mas tem dito e tem vindo a mostrar também, e disse-o na conversa, que ao longo da vida a sua experiência, e esta foi outra questão que ele realçou, a experiência, não de uma forma muito expressa, mas implícita na conversa, que veio ajudá-lo a arriscar mais, a ter mais confiança em si mesmo, e com a experiência vem arriscando. Já houve uma ou outra vez que teve uma atitude mais radical, mas no geral vem pouco a pouco fazendo. O que inclusivamente me levou até a repensar na questão de será que é mesmo ainda um obstáculo? Há aqui um obstáculo para ele? Ou se calhar já ele relativiza a importância dessa questão? Não sei, digam-me vocês. Será que é também a experiência e a maturidade que o leva a olhar para este
não ser tão atrevido, de uma forma mais tranquila e ao mesmo tempo mais de render-se a que não é e que de certa forma está bem com isso, mas vai continuando a tentar fazer, só não acredita que o vá conseguir fazer tão cedo. Não sei se será apenas a experiência, se o que será, portanto deixo a vocês que façam os vossos comentários. O que é que vocês acham que é a situação de Lacerda? Se é parecida com a da Jéssica, em que ela realmente tenta ultrapassar, identifica o desafio e tenta ultrapassá-lo, não obstante aceitar, que tem esses pequenos bloqueios ao longo do tempo e que provavelmente os continuará a ter. O Lacerda aceita de certa forma esse handicap, aquele chama handicap, aceita de uma forma mais tranquila, que o vá fazendo, até parece que desvaloriza um pouco, mas por outro lado gostava de. Haverá aqui talvez um contrassenso, mas enfim, somos seres humanos, o que não falta é complexidade nas nossas ideias e nas nossas formas de estarmos na vida. Esta gravação demorou bastante mais tempo do que as outras. Recomendo que a vejam, nem que seja por partes, vale mesmo a pena. O Lacerda tem um toque especial também a dar em cada raciocínio, em cada pensamento e forma de ver. Faz ali dá ali umas nuances e faz ali umas costuras muito engraçadas. E, portanto, vale a pena, como todos os outros, claro. Espero que tenham gostado e que se foi com esta resposta de timidez, de não atrevimento ou de dificuldade em quebrar o gelo com a qual vocês se identificam, partilhem a vossa história. Se ultrapassaram, se ultrapassam, digam como. O Lacerda tem uma altura em que diz indica uma das ferramentas que utiliza, que é perguntar a si próprio o que é que de pior pode acontecer. Então força para vocês também e obrigada. Nas 3 histórias que foram partilhadas, em todas elas eu encontrei um traço comum, um elemento comum. Na verdade, até há vários, se formos a olhar bem e a ouvir. No entanto, eu quis ir mais à gênese, ao que provavelmente está na origem, e apontar como um traço genérico, e que se chama medo. Essa emoção que todos tão bem conhecemos. O medo de falhar, o medo de fazer figura triste, o medo da humilhação, o medo de morrer, o medo de ficar desempregado, o medo de não ter dinheiro, o medo do julgamento dos outros. Claro está que essa emoção irá apresentar-se de formas diferentes ao longo das nossas vidas, mesmo relativamente ao mesmo assunto. E um bom exemplo disso foi o que o Lacerda disse, não é? Na conversa com ele, vem falar que já teve mais dificuldade em ultrapassar esse obstáculo, mas que a experiência lhe tem vindo a permitir arriscar mais. Portanto, essa emoção, como qualquer outra, sente-se em graus diferentes ao longo das nossas vidas, dependendo da situação em que estamos, do que é que estamos a viver, da nossa experiência, enfim, depende de muitas variáveis, não é verdade? E também depende da importância que nós damos às coisas. O medo é uma emoção que eu considero que é altamente castradora. Pese embora possam considerar como um elemento que nos informe em certas situações de perigo, eu gostaria de partilhar aqui que tenho sérias dúvidas, se não mesmo prefiro dizer que o que melhor me informa numa situação de perigo ou me tem informado ao longo da minha vida não tem sido essa emoção propriamente dita. Tem sido, sim, aquilo que eu chamo de intuição ou, no limite, o instinto. E só depois é que eu sinto medo. Quando eu digo depois, às vezes pode ser uma fração de segundos depois, pode ser no segundo a seguir. Mas consigo tomar melhores decisões quando não sinto medo. Quando estou mais em harmonia, estou mais no meu centro. E é claro que nós não podemos estar no nosso centro sempre,
em situações de perigo, por exemplo. Em situações de perigo premente, iminente, a harmonia pode não ser algo que nós consigamos atingir com essa facilidade. Pode ser que haja alguém que o consiga fazer, acredito que sim, mas na maior parte dos casos e na maior parte das nossas vidas, isso eu diria que não acontece. Mas, como eu estava a dizer, o medo nem sempre se apresenta, se é que alguma vez, como um elemento que informa bem uma decisão. O medo rapidamente assume proporções, rapidamente ocupa espaço e quando damos por ela, estamos completamente assoberbados. Num misto de emoções que já nem sabemos onde é que começa, quando é que acaba ou o que é que lhe podemos chamar. Portanto, eu vou deixar isto um pouco ao vosso critério também. Gostava de saber o que é que vocês pensam sobre o assunto. Não vou aprofundar mais a questão do medo, porque entendo que isto tem muito que se lhe diga. E vou deixar este tema para um episódio especial que irei publicar mais tarde, que irei fazer, realizar e publicar mais tarde, numa situação diferente, provavelmente um contexto diferente, num formato diferente, porque eu acho que merece mesmo muito a nossa atenção. Não pode ser que a vida em sociedade seja tão castradora que mostrar a nossa arte, seja na dança, podermos partilhar as nossas ideias, entabular conversa com outras pessoas e desenvolvê-la, possa ser tão castrador, possa ser tão difícil assim. Não pode ser. E o medo é, as mais das vezes, se não mesmo todas, a emoção que está na base desses bloqueios que vamos desenvolvendo ao longo dos tempos e que vamos guardando lá nas gavetas, mas que vai estar sempre a imiscuir-se e a permear cada momento das nossas vidas, cada decisão, cada experiência. Portanto, pensem sobre isso já agora, proponho essa reflexão do que é que vocês têm medo, o identifiquem, o que é que vocês sentem sobre isso, em que momentos, o que é que esses medos vos impedem de fazer e até que ponto é que são realmente importantes para vocês esses medos, sentir ou não, se é que são, se vos ajudam de alguma forma ou ajudaram em alguma medida. Eu deixo aqui a minha ideia, que é a que o medo realmente não é uma ajuda a uma melhor decisão. É uma emoção muito, muito castradora. O que é que eu trouxe de curioso para associar a esta questão do medo foi uma música. E porquê é que eu trouxe uma música? Eu trouxe uma música, e a música que eu escolhi, que é uma música que retrata bem as sociedades de hoje em dia. É uma música que é cantada em português por uma cantora muito bem nossa conhecida, dos portugueses, espero que dos brasileiros também, se não, vão ver. Aliás, recomendo que todos vão pesquisar, porque além de muito boa cantora, a música então é fantástica, é espetacular. E é uma rapper portuguesa. Portugal tem muito boas coisas, muito boas obras, produtos, pessoas, portanto, venham-nos visitar, venham visitar a nossa cultura, vale a pena mesmo. Para quem não conhece. Para quem não estiver a ouvir em português, se estiverem, para já agradeço, porque sei que não é tão fácil ter de ler nas legendas o que eu estou a dizer, mas também recomendo que vão ouvir a música, coloquem as legendas, mesmo para os portugueses, e vão perceber porque que eu elegi esta música. Esta música tem como título O Medo do Medo. E a letra, meus caros, é tão simples, tão honesta, tão verdadeira, que é impossível nós olharmos para ela, ouvirmos e não sentirmos lá mesmo dentro cada letra, cada sílaba, o que é que aquilo realmente quer dizer. E para cada um de nós vai querer dizer uma coisa diferente. Vão ouvir que vale a pena. O que é que eu aproveitei para fazer? Eu aproveitei para selecionar só algumas das expressões que ela tem na música, só para terem uma ideia. E que é medo do novo, medo do desconhecido, medo da água do mar, medo de ficar sozinho,
medo de dizer tolice, medo de abrir a boca, medo de abusar, de ser chato e de pedir demais, medo de não sermos normais. O medo constrói um muro e mantém a distância. Até estou arrepiada só a dizer isto, porque acho que espelha tão bem a sociedade em que vivemos e a forma como vivemos, que enfim, diz tudo. Digam-me vocês o que vocês acham sobre a música, sobre o que é que não ousam fazer, mas gostavam de fazer, e sobre a vossa ideia do que o medo é para vocês. Depois, o que é que eu aprendi com esta primeira experiência? Portanto, primeiro e antes de mais, a primeira em tudo. Primeiro canal de YouTube, primeira crónica, primeiras conversas. Foi tudo primeiro, foi tudo uma novidade para mim. Portanto, como devem imaginar, o que não me faltaram foram desafios, foram cascas de cebola a tirar, ultrapassar também os meus obstáculos, enfim, porque também eu estou a aprender, também eu sou um processo, não é verdade? Somos todos. E então, eu destaquei apenas aqui alguns porque não vou destacá-los a todos, não é possível fazer isso agora e acho que é interessante de refletirmos apenas sobre alguns pontos. Então, aqui vai. O primeiro tem a ver precisamente com isso, ser tudo novo e eu querer tudo perfeito. Não será bem assim ser tudo perfeito, mas querer que tudo corresse bem. Fosse a conversa em si, fosse o meu convidado que se sentisse bem, confortável, fosse a gravação que ficasse perfeita, que eu não tivesse que fazer ajustes nenhuns, fosse a edição, enfim, tudo e mais alguma coisa. Escusado será dizer que nada ou quase nada foi assim. Portanto, foi uma verdadeira aprendizagem. A primeira coisa que fiz para ultrapassar foi fazer. E esta foi uma das principais lições. Fazer. Fazer, fazer, fazer. Portanto, medo de falhar, medo de ficar mal, esquece. Tive que pôr de parte e foi, olha, faz, não penses. Vai em frente. E é vivendo e aprendendo, não é mesmo? Nós temos que ir fazendo para ir aprendendo. De outra maneira, não vamos aprender, não vamos evoluir. Faz parte. E, portanto, claro que algumas gravações estão melhores do que outras. Eu tento fazer o meu melhor. Eu sei que algumas têm um bocado de ruído, o que eu peço desculpa. Mas o que é facto é que em muitas situações eu gostava mesmo que fosse ao ar livre. E, enfim, corremos riscos. E, por vezes, sai um pouco mais ruidoso do que outras, mas eu vou tentando ultrapassar da melhor maneira. Mas é assim, é a vida, vamos aprendendo, vamos fazendo e vamos aprendendo. Esta foi a primeira lição que tirei nesse. Pelos vistos, estou a continuar nesta nova série, esta segunda série, que já comecei, e estou super entusiasmada. A segunda coisa que aprendi vem na sequência desta, que é criar expectativas. Às vezes criamos expectativas porque queremos efetivamente tudo corra bem. O que é isso de correr bem, não é? O que é isso de ficar bem? E embora possamos ter ali uma ideia, seja relativamente ao formato, ao ruído, há coisas que nós não conseguimos controlar, nem devemos sequer. É tão bom deixar que a vida nos surpreenda. Corre sempre melhor. Claro, não digo que não devemos planear um pouco, sim. Mas depois é largar e deixar acontecer. Eu acho que só estivemos naquele momento, no presente, é que conseguimos realmente sentir e explorar bem o que nós estamos a fazer e com isso tirar o máximo proveito daquilo, do que quer que estejamos a fazer, não é? E na sequência disto vem a outra grande lição, que é o escutar. Eu escuto, é verdade. Eu ouço. Mas a pergunta é: será que eu sei ouvir? Será que vocês sabem ouvir? Então, esta experiência de conversas triviais sobre coisas importantes que envolve ouvir outras pessoas e explorar o tema ali mesmo in loco, sendo que as pessoas são surpreendidas sempre pelo tema ou pela pergunta,
tema em jeito de pergunta, tem sido assim, é sempre algo muito imprevisível, não é? E por isso obriga-nos a estar no presente mais ainda. E o estar no presente levou-me a ter experiências incríveis, desde ter de repensar logo no segundo a seguir o que é que eu vou perguntar, porque fiquei descalça em perguntas, porque estava agarrada ao guião, seja porque ouço melhor o que outra pessoa tem a dizer, sinto as palavras dela, sinto o que é que ela quer dizer e conheço mais um pouco daquela dimensão naquela pessoa. E também conheço um pouco mais sobre o que é que ela está a falar em mim. E em terceiro lugar, conheço melhor a pessoa com quem eu estou a falar. O que é que eu quero dizer com isto? Isto notou-se particularmente na conversa com o Lacerda. Eu conheço, como eu disse, o Lacerda há muitos anos nos conhecemos. Debatemos N de temas há não sei quantos anos. Já o debatemos das mais diversas formas. Quando eu digo mais diversas formas, sempre fomos mais efusivos e mais, não digo combativos, mas impetuosos na conversa. E acho que sempre tivemos uma ideia um do outro, eu sempre tive uma ideia de quem era ele, que foi alterando, claro, ao longo dos anos, mas às vezes não sabia muito bem que nome dar às coisas, a essas impressões. E na conversa com ele em particular, deu para perceber e dar-lhe nomes. E achei isso extraordinário. Pela primeira vez na minha vida consegui perceber exatamente o quê e porquê que eu sentia determinadas coisas nas conversas com ele, por exemplo. E achei isso super interessante, ter essa possibilidade de nomear, de compreender mais ainda sobre aquela pessoa que está ali à minha frente e sobre a relação que tenho com ele. Portanto, claro que isso viu-se mais na minha conversa com a Lacerda, porque já o conhecia melhor, mas também o senti na Susana, em que deixei fluir mais e conhecia um pouco mais e tornou-se muito interessante e rico compreender outras facetas nela, que no início me parecia ser uma pessoa mais pragmática e depois com o desenrolar da conversa mantive, mas ao mesmo tempo apareceu ali um quê de inspiração e de sonho, de um outro plano de reflexão nela, que não tinha visto no início, não tão claramente. E na Jéssica, uma atitude madura perante a vida. Achei de uma maturidade acima, sem idade. É isso que eu quero dizer, sem idade. Uma maturidade sem idade. E ali tive a oportunidade de contactar com outras dimensões dele. Portanto, escutar. E aproveito para partilhar aqui algo mais sobre escutar, sobre a escuta, que se chama escuta sensível. O realmente escutar o outro e escutarmos a nós, a vida, de uma forma sensível, permite-nos não só ouvir, compreender, mas empatizar, tornar-nos sensíveis a. Não de uma forma que vamos ser arrastados para um sofrimento ou para uma euforia, mas de uma forma em que vamos compreender, alcançar, percepcionar melhor o outro e em todas as suas dimensões, se realmente escutarmos o que está a ser dito, se realmente escutarmos quem está a falar, não é? Bom, esta eu achei que foi uma das coisas que eu aprendi nesta experiência, é aquela que eu mais destaco, sem dúvida. E foi a que mais impacto teve na minha experiência, nesta primeira série, e que eu julgo que se vai arrastar por todas as outras. Porque é algo que não só se vai aprendendo, mas que a cada experiência, certamente que eu vou ser surpreendida por tudo. Pelas pessoas, pelo que vão dizer, pela minha reação a isso e depois a minha ação sobre isso.
enfim, tudo. Por fim, tive a oportunidade de relembrar que por trás de uma aparente resposta simples pode residir uma vida complexa. Espero que ainda me estejam a ver bem, agora já está mesmo o dia a despedir-se. Embora eu tenha aqui uma janela gigante, um janelão para onde entra este resto de luz deste dia 7 de outubro, um dia tão importante para este canal. Mas enfim, espero que estejam a ver bem, que a imagem seja dentro do possível a melhor. Eu estou mesmo a terminar agora com as conclusões. Eu destaquei também aqui três conclusões, 3 pontos-chave que se revelaram os mais importantes, a meu ver, relativamente às 3 conversas que tive com estes meus 3 convidados. O primeiro foi a aceitação do que não está bem, a aceitação das emoções e de todas as implicações que tem. Como por vezes temos de parar para depois voltar a andar. E isto, relembro, foi o que a Jéssica disse em inglês. Sometimes I have to stop to then run again. À pergunta que eu fiz, se alguma vez se sentiu paralisada, e ela disse que sim, mas por vezes tem de parar para depois voltar a andar. E isto foi uma resposta realmente brilhante e muito, muito reveladora do quão importante é nós sentirmos as nossas emoções e evoluirmos, aprendermos ao nosso ritmo, andarmos, caminharmos ao nosso ritmo e não ao ritmo dos outros. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua marca, cada um tem a sua vida a viver, não é mesmo? Por outro lado, tem aqui a resposta que também diz muito, que foi o que não sei o que se vou conseguir, portanto, não sei se vou conseguir, volto a repetir, mas vou continuar a tentar. E esta resposta, para mim, tem uma leitura única, que é não desistirmos de nós. Não desistirmos dos nossos sonhos, não desistirmos de querer ultrapassar esses obstáculos e de sonhar com uma vida diferente, sonhar com aquilo que nos faz bem, aquilo que nós gostamos de fazer, não é? Não pararmos de querer mais e melhor para nós. Não pararmos de investir em nós. Lembrar que algumas coisas ficam para trás e que ficaram para trás, e lembrar que de vez em quando temos de ir lá abrir essas gavetas. Isto foi mais dentro da conversa da Susana, com a Susana, em que ela diz realmente isto, em que de vez em quando há coisas que ficam lá guardadas nas gavetas e que nós de vez em quando temos de ir lá abrir, espreitar e olhar para elas, cuidar, ultrapassar, e se calhar ultrapassando estes obstáculos, quem sabe não conseguimos ultrapassar muitos mais. Portanto, uma perspectiva bastante positiva da parte da Susana e sonhadora, como eu estava a referir há pouco. E é verdade. Tantas vezes guardamos as coisas nas gavetas, fechamos com a impressão de que lá não voltamos mais, por vezes de uma forma consciente, outras vezes, se não mesmo, mas mais das vezes de uma forma inconsciente, mas a vida tende a puxá-las para fora. Há uma altura em que temos que ser nós a agarrar a vida e a sermos nós a abrir as gavetas, olhar para elas, tirar tudo lá dentro, como já tive a oportunidade de dizer, limpar e contar uma história diferente, uma história nova. Um sonho diferente, não é mesmo? E com isto termino a súmula desta primeira série. O que é que não ousas fazer, mas gostavas de fazer? E termino com a referência, primeiro, a ter sido uma experiência fantástica para mim. Agradecendo mais uma vez a todos vocês por terem visitado o canal, terem querido conhecer. Gostava que continuassem por cá, viessem conhecer mais, fizessem os vossos comentários, mas deixo ao vosso critério, é a vossa opção.
Não vou forçar nada, nem querer convencer ninguém a subscrever ou a ver. Gostava de, sim, de criar uma comunidade ampla, aberta de coração e de cabeça, e quisesse também trocar umas ideias comigo. Como não posso fazer pessoalmente com todos vocês, pelo menos através do canal poderei fazê-lo, seja com os vossos comentários, seja eventualmente a criar fóruns onde podemos fazer esses debates, trocar essas ideias, quem sabe. Deixem os vossos comentários também sobre isso. E relativamente à segunda série, já está em andamento, já realizei o primeiro episódio, a primeira convidada. O tema é mais abrangente, é muito mais abrangente, dá muito mais pano para mangas. E por essa razão acho que no primeiro episódio dei-me à conversa e acho que até me dispersei um pouco por ela, mas enfim, é o que é. Venham ver, venham visitar. É um tema que respeita ao mundo e a forma como nós o vemos. Gostei muito. Obrigada. Voltem sempre e até à próxima conversa. Na crónica, eu convidei 3 pessoas, acho que a quem já agora eu agradeço pela participação. Claro que este projeto foi possível por várias coisas, pela a minha coragem, a minha vontade, o sonho e a vontade de o tornar realidade. E também porque há outros fatores que influenciam e que ajudam, e alguns deles são as pessoas. As pessoas são muito importantes nesses sonhos, nessas realizações, porque dão-nos confiança, dão-nos o impulso, apoiam, direto ou indiretamente, enfim, ajudam-nos a seguir em frente. A Jéssica, a Susana, o Lacerda, mas também o Dino da Costa, que me ajudou na edição e na composição, ajudou-me a entrar neste mundo tão diferente de tudo que eu já vi ou com que eu já tenha trabalhado na minha vida. Enfim, agradecimentos à parte. Devo dizer, porque não posso deixar de apontar que hoje é um dia muito importante para mim. O canal As Pontes da Minha Vida faz hoje anos, faz 6 meses de vida. Estou muito contente. Estou contente porque dei asas à imaginação. Estou contente porque fui em frente. Estou contente porque quis partilhar as minhas ideias, abrir a minha boca, abrir o meu coração e falar com mais pessoas, mostrar mais ao mundo quais são esses sonhos, quais são as minhas ideias e poder partilhá-las e trocar com outras pessoas também, enfim, formar uma comunidade maior e ir em frente nelas e fiz, apesar de todos os desafios que fui encontrando. E, portanto, estou muito contente e grata a mim, também tenho a agradecer, a vocês, por aqueles que vieram visitar também e continuaram a fazer e que espero que continuem a fazer. Enfim, agradecida e a parabenizar por estes 6 meses de vida, que tanta coisa aconteceu. Hoje, dia 7 de outubro de 2025. Portanto, espero no dia 7 de abril de 2026 estar novamente a comemorar um ano desta feita. Será um ano de vida do canal As Pontes da Minha Vida e espero ter-vos comigo. Espero ter conseguido, e é isso que vou continuar a fazer, a criar mais pontes entre o mundo daqui e o mundo daí e quem sabe podermos ir todos a meio caminho, conhecermos melhor e trocar ideias, refletir, passear, enfim, partilhar, criar uma comunidade.